Esta é a geopolítica mundial. No mundo, existem diversas alianças entre países que compartilham os mesmos interesses. É o caso da OTAN, do G7, do G20, da Aliança Quad e da Aliança BRICS. Mas, dentre estas alianças, a menos homogênea é o Grupo BRICS. O que faz com que este grupo não tenha esse fator fundamental? Por que é que afirmamos que a Índia não se enquadra no grupo? A Índia está a tomar medidas estratégicas para evitar que a China se torne líder absoluta dos BRICS, elementos sobre os quais muitos analistas não falam porque não têm argumentos, e também porque não têm conhecimento sobre o assunto. Portanto, fique muito atento ao que vamos apresentar neste relatório para não perder. Contamos o que ninguém está dizendo, por isso convido você a ficar conosco até o final deste relatório para que você possa tirar suas próprias conclusões e não esperar que alguém lhe diga. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, e gosta desse tipo de reportagem, convido você a fazê-lo e ativar o sino de notificação para não perder nossas próximas publicações. Bem-vindo à análise da geopolítica mundial. Nós começamos. Disse que os BRICS como grupo constituem uma das alianças mais poderosas do planeta, mas discordo desta variação, e no futuro deste relatório iremos analisar por quê. Então, a questão é: até que ponto os BRICS têm poder e quais nações aderiram a esta aliança a partir de 1º de janeiro de 2024? A mais recente reunião dos BRICS em Joanesburgo, em agosto, resultou em várias perturbações dentro do bloco. Em algum momento de 2021, as nações emergentes que constituíam a coligação BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, deixaram de ser uma coligação ambiciosa para se tornarem uma aliança geopolítica de pleno direito no cenário global. Foi durante esse ano que o seu avanço econômico surpreendeu os observadores, com o PIB combinado dos países BRICS a ultrapassar o dos seus homólogos do G7, em relação à paridade do poder de compra, como percentagem do PIB global. O G7, formado por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão, é formado pelas 7 economias mais avançadas do mundo. Estes países têm imensa influência sobre o comércio global e o sistema financeiro internacional. Por que não compartilho o que muitos analistas dizem sobre o forte domínio dos BRICS em todo o mundo? Porque, pelo contrário, embora os BRICS incluam importantes potências mundiais como a China e a Rússia, bem como países de grande importância nos seus respectivos continentes como a África do Sul e o Brasil, os seus membros não têm controle financeiro, e são as nações ocidentais que exercem controle sobre organizações cruciais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essas instituições fornecem assistência financeira a outras nações. Portanto, os BRICS não apenas pediram maior influência e inclusão para as economias em desenvolvimento, mas, a partir de 1º de janeiro de 2024, ampliaram o leque de nações que compõem o grupo, acreditando que isso os fortaleceria, e não é assim. Os BRICS podem ter um PIB combinado superior ao do G7, mas não têm força para prevalecer no mundo. Desde aquela data específica, a aliança multinacional acolheu 5 novos países: Irã, Egito, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, nações importantes em termos de determinação do valor global do petróleo e do gás. No entanto, outra questão é: que implicações surgem da expansão dos BRICS? Poderíamos ter previsto que o grupo cresceria, e esse crescimento reforçará provavelmente a sua importância, como plataforma para discutir questões de geopolítica. Isto é particularmente relevante no Médio Oriente, de onde vem a maioria dos novos membros e de onde a China tem feito esforços para aumentar a sua influência. Segundo o especialista em Geografia do Desenvolvimento, professor Padray Karmody, do Trinity College Dublin, o principal objetivo da China, dentro do principal grupo BRICS, composto por 5 países, é aumentar o seu poder e influência, particularmente em África. A China aspira a ser o principal representante do Sul global. Contudo, a Rússia, a outra grande potência global dos BRICS, tem um objetivo diferente. De acordo com Creon Butler, membro do think tank Chatham House, com sede em Londres, a Rússia vê isso como um meio de combater o Ocidente. A Rússia acredita que a sua adesão ajuda a mitigar as repercussões das sanções impostas após a invasão da Ucrânia. Porém, o grupo não se baseia inteiramente em coincidências. Embora partilhem objetivos comuns,
como aumentar o seu impacto geopolítico, redefinir sistemas e costumes globais estabelecidos e diminuir a dependência do dólar americano. Cada membro tem os seus próprios objetivos geopolíticos distintos. Curiosamente, Brasil, Índia e África do Sul manifestaram desacordo com a ideia de o grupo desafiar diretamente as potências ocidentais. Aqui está uma das grandes diferenças. Tomando a Índia como exemplo, existem receios reais de que o grupo sirva de plataforma para a China expandir a sua esfera de influência. De acordo com Michael Langham, analista de mercados emergentes da AD, se o número de membros se expandir, isso trará complexidades adicionais e prejudicará provavelmente as hipóteses de surgirem iniciativas de reforma significativas dentro do grupo. No ano de 2023, e segundo dados da ONU, a Índia ultrapassará a China como a nação com maior população do mundo. Em 2023, a Índia juntar-se-á ao grupo de países que conquistaram o espaço, ao colocar um módulo lunar no outro lado da Lua. Além disso, Delhi tem sérias diferenças com a China, que são evidentes há décadas. Assim, apesar de fazerem parte do grupo BRICS, existe uma rivalidade que não tem conseguido superar, somada à intenção manifesta da China de ser o líder supremo do grupo, algo que a Índia não está disposta a permitir. Porque, além disso, a outra rivalidade se manifesta no Indo-Pacífico. A Índia deu um passo estratégico para se opor ao domínio da China na nova ordem mundial que Pequim pretende implementar. Fique ligado porque iremos analisá-lo em um momento. À medida que a concorrência com a China se intensifica, a Índia começou a flexibilizar o seu poderio naval. A chegada do Indsvindjagiri, um novo navio de guerra da Marinha Indiana, foi marcada por confetes, fumaça e as cores vibrantes da bandeira nacional, ao entrar no rio Ogre em Calcutá, Índia, em 17 de agosto de 2023. A estratégia defensiva da Índia tem, durante muito tempo, concentra-se principalmente nas suas fronteiras terrestres, em resposta aos seus adversários, o Paquistão e a China. No entanto, começa agora a mostrar o seu poder marítimo, participando em atividades como patrulhas antipirataria e posicionando as suas forças perto do Mar Vermelho, para salvaguardar os seus navios contra possíveis ataques dos Houthis. Contudo, à medida que crescem as aspirações da Índia na cena mundial, o país começa agora a exercitar a força da sua força naval na vasta extensão das águas internacionais. Isto inclui a condução de operações antipirataria e chamar a atenção para sua presença perto do Mar Vermelho, durante o conflito de Israel com o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro,
quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Numa demonstração de força, a Índia mobilizou 3 destroyers com mísseis teleguiados e aviões de reconhecimento em novembro, quando os rebeldes Houthi baseados no Iêmen começaram a atacar navios que apoiavam o Hamas. Esta atividade rebelde perturbou uma rota comercial crucial responsável por movimentar aproximadamente 12% do comércio mundial. O vice-almirante Anil Kumar Chawla, que se aposentou como chefe do Comando Naval do Sul da Índia em 2021, disse que a implantação mostra o papel proativo do país na manutenção da estabilidade marítima internacional. Segundo Chawla, esta ação não é motivada apenas pelo altruísmo. Ele enfatizou que para se tornar uma potência global, é preciso primeiro estabelecer-se como uma potência marítima. Segundo ele, a Índia, que já é uma grande força na região, está agora a esforçar-se para se estabelecer como um grande ator militar no cenário mundial. A Índia está a promover ativamente os seus destacamentos militares, sinalizando a sua intenção de assumir um papel mais amplo na manutenção da segurança marítima global. Além disso, isto também sublinha as aspirações crescentes da Índia no domínio marítimo, especialmente em relação ao seu concorrente regional, a China. Esta mensagem serve como uma indicação clara para a China de que a Índia possui a capacidade de mobilizar uma força militar significativa nesta região. É importante notar que, embora não sejamos tecnicamente os proprietários, somos sem dúvida a potência naval mais competente e responsável que aqui reside, disse o ex-comandante indiano. Chawla enfatizou este ponto. A Marinha Indiana prestou assistência a pelo menos 4 navios, 3 dos quais foram atacados por rebeldes Houthi, e Washington culpou o Irã por outro incidente, embora Teherão negue veementemente qualquer envolvimento. Além disso, nossa Marinha realizou com sucesso diversas missões antipirataria. Os rebeldes Houthi apoiados pelo Irã têm sido responsáveis por numerosos ataques a navios no Mar Vermelho enquanto procuram um cessar-fogo na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, juntamente com os seus aliados, tomaram medidas lançando várias rondas de bombardeamentos contra posições rebeldes. É digno de nota que a Índia optou por não fazer parte da força liderada pelos Estados Unidos na sua luta contra os Houthis. No Golfo de Aden, em 26 de janeiro, o competente destroyer de mísseis guiados indiano Visakhapatnam ajudou a tripulação de um navio-tanque que arvorava a bandeira das Ilhas Marshall. Ele gentilmente os ajudou na batalha contra um incêndio ameaçador que irrompeu quando um míssil atingiu seu navio. Aproximadamente 10 dias antes deste incidente, o Visakhapatnam respondeu rapidamente a um pedido de socorro do Genco Picard, um navio mercante de propriedade dos Estados Unidos. O pedido de ajuda surgiu depois de um ousado ataque de drones ter ocorrido nessas mesmas águas. Vale a pena notar que o compromisso da Índia com a segurança marítima nem sempre esteve no topo da sua agenda de política externa, mas os desenvolvimentos recentes sugerem uma mudança promissora neste aspecto. Observe vários elementos até aqui. Uma delas, a colaboração da Índia na ajuda aos navios atacados pelos Houthis, que estão sob as ordens do Irã e são financiados pelo Irã. A outra é que o Irã já aderiu oficialmente à Aliança BRICS, que é o principal fator de perturbação da paz mundial, patrocinador de grupos terroristas, e patrocinador e financiador dos mesmos. Este fato significa que a Índia também não se enquadra no grupo com o Irã. E se ficarmos do lado da Rússia, Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, chamou fortemente a atenção de Moscovo pelo seu espírito belicista e por ameaçar iniciar uma guerra nuclear contra o Ocidente. Recentemente, o primeiro-ministro indiano declarou que iria impedir a compra de armas à Rússia,
o que representa um duro golpe para o Kremlin e para sua indústria armamentista. Do lado da Aliança Quad, a qual a Índia também pertence, juntamente com o Japão, a Austrália e os Estados Unidos, Pequim mantém a crença de que o seu exército serve apenas para defender os seus direitos soberanos e sustenta que o Quad, e tenha cuidado com isto, é um esforço para conter a sua expansão econômica e influência no Indo-Pacífico. Os estrategas navais indianos, por outro lado, veem o Mar da China Meridional como uma importante fonte de apreensão, dado que cerca de 60% dos bens comerciais da Índia passam por passagens marítimas controladas por Pequim. Então, a Índia, nas suas tentativas de se livrar da hegemonia do dólar, livrando-se do avanço do yuan chinês, tenta gerir o seu comércio de hidrocarbonetos com os países árabes, através da sua moeda, a rúpia indiana. As tentativas da Índia de obter maior reconhecimento para sua moeda no cenário internacional foram recebidas com decepção. De acordo com um relatório da Press Trust of India, não houve transações petrolíferas liquidadas em rúpias indianas durante o exercício financeiro de 2022 a 2023. Infelizmente, o esforço da Índia para alcançar uma maior aceitação internacional da sua moeda encontrou obstáculos. De acordo com um relatório do Press Trust of India, os esforços do país para utilizar rúpias para comprar petróleo bruto importado sofreram um revés significativo. Os parceiros comerciais do país continuam a opor-se ao acordo proposto, conforme destacado pelo Ministério do Petróleo da Índia. O relatório afirma ainda que os fornecedores globais de petróleo expressaram relutância em receber pagamentos em rúpias devido a preocupações com custos de transação mais elevados e riscos cambiais associados à aceitação limitada da rupia à escala global. E por hoje terminamos nosso programa. Aguardamos seus comentários sobre este assunto. Vejo você no nosso próximo show.